Fala pessoal, Lucas Bem, treinador aqui. E se você é iniciante ou não na academia, provavelmente você já cometeu algum desses erros e esses erros estão matando os seus resultados. Então não cometa isso, fica até o final do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, já se inscreve no meu canal para você não perder nada e evoluir muito o seu shape ainda esse ano. Então vamos lá, sem mais enrolações. Tome apenas muito cuidado porque às vezes eu falo iniciantes, mas tem até intermediários avançados, pessoas que treinam há muito tempo estão cometendo esse tipo de erro, o que impedem, que travam a evolução de maneira total, de maneira geral. Então, para você não travar a sua evolução, se liga nesse vídeo. Primeiro erro que as pessoas cometem é colocar muito peso e fazer com uma amplitude de movimento ruim. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você querer colocar muito peso e fazer uma amplitude reduzida, uma amplitude curta. Você só vai ter muito menos resultado fazendo isso. Tem gente que acha que é uma competição, uma briga para ver quem põe mais peso, né? Então, por exemplo, no leg press, algumas vezes eu já revezei com algumas pessoas na academia fazendo leg press, onde eu descia o máximo possível, quase encostava o joelho no meu peito, esticava a perna até o final, fazia com amplitude completa. A pessoa ia lá, colocava muito mais peso do que eu, ficava parecendo que estava treinando panturrilha, numa amplitude de movimento ridícula, curtinha, que não tem benefício adicional nenhum. Além de não ter benefício adicional, vai quebrar os seus resultados, vai matar os seus resultados e vai prejudicar a sua articulação. Por quê? Vamos colocar no agachamento, no leg press, que a maioria das pessoas rouba na amplitude. Se você coloca muito peso e faz um movimento curtinho, muito curto, a sobrecarga nas suas articulações, seu joelho ali, o seu tornozelo, o seu quadril, elas são significativamente maiores, né? Você colocando mais carga, e você tem um estresse menor por diâmetro da fibra do músculo. Ou seja, você não recruta o máximo do músculo que você poderia, você usa muito sua articulação e você não tem tanto resultado. Ou seja, não adianta de nada você socar peso e fazer um movimento sem amplitude. Um exemplo com o membro superior, no supino. Não adianta você querer definir o seu peitoral fazendo uma amplitude curtinha, descendo só até metade. E encosta ou chega bem perto de encostar a barra do peito. Você não vai machucar suas articulações assim. Pelo contrário, você vai fortalecer mais o seu músculo e as suas articulações, o que vai contribuir para o seu resultado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo erro comum, não anotar as cargas. Por que é importante você anotar as cargas? É preciso anotar as cargas porque se você está fazendo 10 repetições com 50 quilos no supino, por exemplo, e daqui a 3 meses você está fazendo as mesmas 10 repetições com os mesmos 50 quilos, alguma coisa está errada, né? Se você está sempre fazendo o mesmo estímulo, o seu músculo ele vai se manter. Para você quebrar esse platô, para você continuar evoluindo, você não pode se permitir fazer com as mesmas cargas, o mesmo número de repetições. Então você precisa anotar para que você tenha um parâmetro e uma meta para você fazer algo a mais. Então, por exemplo, se você estava fazendo com 50 quilos 10 repetições 3 meses atrás, hoje você tem que estar fazendo 12 repetições, 15. Você precisa aumentar ou o peso ou a questão das repetições para que você continue dando um estímulo no seu músculo e continue se obrigando a melhorar, a evoluir. Então, por isso que é bem importante você anotar o seu progresso. No aplicativo da consultoria que eu monto os treinos, os alunos eles têm a opção de sempre estar anotando as cargas, o que é muito importante por esses motivos que eu acabei de falar. Terceiro ponto importante é não fazer uma sobrecarga progressiva. Então, bem parecido com o que a gente estava falando no segundo fator, você fazer mais repetições para não se manter sempre igual, você fazer essa anotação para você ter uma meta e se esforçar em progredir a carga dos exercícios mensalmente. A grande maioria das pessoas consegue mudar a carga do exercício mês a mês, consegue evoluir um pouco mais. Tá? Só vai ficar um pouco estagnado a sua força se você já for muito avançado mesmo naquele exercício, e aí nesse caso talvez você precise de treinos mais específicos de força, né? Ou de repente algumas estratégias específicas para você desenvolver mais a força. Mas a grande maioria das pessoas consegue mensalmente aumentar um pouco a carga e se esforçar para ter mais resultado. Então, se você está fazendo aquelas 10 repetições com 50 quilos, se esforça, agora coloca 60. Se você não fizer as mesmas 10 repetições, você vai fazer 8, 9, já está ótimo, mas é importante você se esforçar para progredir a carga ao passar do tempo. Quarto ponto que está matando seus resultados é treinar fofo demais. Treinar fofo demais, não estou falando simplesmente treinar com pesos leves, mas treinar fofo no sentido de não aplicar um esforço que seja próximo da falha ou na falha muscular nunca. Então se liga, a maioria das pessoas para ter resultado precisa aplicar um esforço que vai permitir o músculo delas chegar bem próximo da falha. E
você chegar na falha muscular ou próximo da falha muscular não é simplesmente quando você está cansado, fiz lá 10 repetições, cheguei na falha. Não é isso. É você continuar o exercício até você quase não conseguir mais cumprir aquela repetição. A repetição ela começa a ficar lenta, começa a ficar devagar, começa a ficar muito difícil de cumprir. Então a maioria das pessoas também não consegue treinar bem e chegar próximo da falha. Se esforce em exercícios mais seguros, ou num supino na máquina, ou numa remada, ou numa cadeira extensora, por exemplo, são exercícios na máquina que caso você chegue perto da falha, você está mais seguro ali do que de repente o agachamento com a barra nas costas ou supino livre. Então você precisa treinar próximo da falha ou até a falha em alguns momentos para você quebrar isso e ter mais resultado. E o quinto erro que a maioria das pessoas cometem nas academias que impedem de ter resultado é não ter uma boa técnica. Eu falei da amplitude de movimento, que é bem importante, porém é importante também que você saiba a técnica certa nos exercícios para você aumentar o seu resultado através da ativação neuromuscular, que você junta o sistema nervoso com o músculo e você consegue ter uma contração muscular otimizada. Então vamos supor, num rosca direta, se você simplesmente pega o peso, tem amplitude, mas fica fazendo um movimento com balanço, não tem um bom posicionamento dos ombros, nas escápulas, isso vai te impedir de ter resultado. Agora, se você tem uma boa técnica, sabe fechar bem a escápula, colocar seus cotovelos levemente à frente, esticar até o final, subir, controlando a descida e contraindo o seu bíceps, você vai estar fazendo às vezes o mesmo exercício, com o mesmo peso, o mesmo número de repetições para ter 3 vezes mais resultado. Então você ter a técnica, a conexão neuromuscular no exercício vai fazer toda a diferença. Na minha consultoria, os alunos têm um aplicativo que tem vídeos de todos os exercícios, eu mostrando, eu ensinando passo a passo das técnicas, tá? Então, foi isso, galera. Esses foram os 5 erros que as pessoas cometem. E agora você já sabe, para você não cometer erros e ter resultado de verdade no seu treino, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada. E compartilha se você gostou desse vídeo. Já deixa seu like. Valeu!